Olá, eu sou o pastor Marcos Paulo e aqui vai para você mais um devocional nesse dia. O Salmo 118 é um salmo que nos fala de marcas, de batalhas, lembranças de dias difíceis, mas que também nos fala sobre um testemunho vivo aqui do salmista. E ele traz para nós a mensagem de que Deus não nos abandonou. O Salmo 118, ele nasce nesse ambiente, como um cântico coletivo de gratidão, provavelmente entoado em celebração após um livramento de Deus. E o salmista, aqui no verso 1, inicia com um chamado: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É como se ele dissesse, antes de falar sobre qualquer problema ou vitória, lembre-se do seu Deus. Quem é o seu Deus? E ao longo do salmo aqui, ele vai relembrando os seus momentos difíceis, de angústia. No verso 5 ele diz assim: do meio da angústia invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar espaçoso. Observe aqui, que ele está falando de algo implícito aqui. Houve aperto, medo, sensação de estar encurralado, mas também houve resposta de Deus, alívio, e Deus expandiu os seus horizontes. E ele continua declarando isso com confiança, mesmo diante das ameaças que ainda continuavam. Verso 6 ele fala: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. E no verso 8 ele vai dizer assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Então o salmista reconhece que as pessoas falham, mudam, as circunstâncias se tornam diferentes, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então, nós chegamos aqui agora a uma das declarações mais importantes aqui no Salmo. Verso 22, ele fala: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aquilo que foi desprezado se tornou essencial. Isso não é apenas uma situação histórica, mas ele está falando de algo pessoal. Ele está falando da sua vida. O Salmo termina com uma declaração de escolha diária. Verso 24 ele diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então é um salmo que conversa diretamente com quem já passou por pressão emocional. Ele fala de momentos de rejeição, de insegurança, e às vezes a gente se sente exatamente assim, encurralados, é um tipo de sensação de ansiedade, de pensamentos acelerados e muitas vezes até de desânimo. Mas o Salmo nos ensina a fazer esse movimento, da angústia para o clamor a Deus e do clamor a Deus para esse alívio por causa da confiança que nós temos na resposta do Senhor. E então expresse, não reprima os seus pensamentos, as suas dores, aquilo que hoje está sendo rejeitado, ou se você se sente rejeitado ou rejeitada, você pode ressignificar isso com Deus. Então, se você está em um momento de pressão, de dificuldade, não silencie a sua dor, mas leve a Deus. O clamor é o caminho da reorganização da vida. Cuidado com a dependência excessiva, esse processo chamado validação, porque o que Deus nos orienta é que a gente deve colocar a nossa esperança, não nas pessoas, porque as pessoas vão nos frustrar e nos frustram constantemente, mas construir a nossa identidade em Deus, porque o Senhor pode transformar a nossa história e nos reposicionar diante da vida. Então pratique a gratidão diariamente. Não ignore os problemas, mas fortaleça a sua mente com gratidão, com esperança, para que você possa enfrentar os problemas com mais equilíbrio. O Salmo 118 é um lembrete vivo para todos nós, que a dor não é o fim da nossa história. Deus transforma angústia em espaço de conversa, de diálogo, de clamor, a rejeição em propósito e dias difíceis em oportunidades
de viver com alegria. Então escolha hoje confiar no Senhor, louvar o seu nome, se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, porque o Senhor está nesse momento escrevendo uma nova história para você. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra a outras pessoas, abençoe a vida delas e que Deus possa te retribuir grandemente. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus.